Graça e paz de Jesus para vocês, irmãos. E eu tenho um testemunho, Jorgito, para contar de você, que você nem sabe. Você chamou tua família aqui. Um dia a gente estava no shopping, praça de alimentação de shopping, final de semana, aquele ambiente agradável de se estar assim, né? Tem pouco barulho, pouca bagunça. E uma cena me marcou porque o Jorgito estava sentado lá longe, eu nem cumprimentei ele naquele dia, mas no meio daquela confusão toda eles foram comer, você, tua esposa, os dois meninos, e tinha mais uma pessoa mais idosa junto, não lembro quem era, não conheço, mas eles deram as mãos e oraram ali no meio daquela confusão, consagrando o alimento e tal, e aquilo me marcou assim, porque não importa onde se está, ele estava falando aqui da família, não importa onde se está, o importante é você conseguir manter aquilo que você acredita, a fé que você tem, mesmo uma circunstância toda diversa, é algo muito simples, é uma oração feita na hora do almoço, mas demonstra como você age no dia a dia, aquilo que está enraizado. Há um tempo atrás eu falei aqui, diante de um prato de comida, o que você faz primeiro, né? Se você faz uma oração ou se você faz um post. A família dele fez uma oração, e graças a Deus por isso. É simples, mas é algo que fica marcado para a gente, principalmente em tempos nos quais a gente vive, tempos de uma grande confusão. O título dessa mensagem de hoje é Tempos Difíceis, e quando eu pensava em algo para falar durante essa semana, e revisava a minha pasta de esboços, eu achei essa mensagem que foi pregada em 2018. Em 2018 a gente pensava que as coisas estavam difíceis, pelo menos eu pensava, mas hoje elas estão muito mais. Eu não sei você, mas durante toda essa semana, se você tem rede social, você deve ter ficado meio atordoalhado. Eu fiquei. É tanta fumaça, gente falando, e voz, e gente defendendo, e outros atacando, e fake news, e mentira, e verdade, mas que fora de contexto. É uma bagunça, é medo misturado com ansiedade, misturado com sensação de que tudo vai desmoronar. Parece que a gente está vivendo na iminência de algo muito terrível que está para acontecer. E eu falo de política, aqueles que andam mais perto sabem qual é a minha posição, mas eu não me preocupo com a política. De verdade, assim, eu não estou preocupado com a política, porque a política é apenas um reflexo da sociedade que a gente vive. Eu estou preocupado mesmo com a minha fé e com a fé das pessoas que estão à minha volta, no caso vocês, da nossa comunidade de fé, porque os tempos que a gente vive são tempos difíceis, e a gente tem a sensação de que tudo está prestes a desmoronar. Eu estava vendo algumas pessoas falando, e de verdade, eu não consigo entender. Parece que o cristianismo está sob júdice, sob ameaça. O cristianismo parece que vai acabar a depender do resultado que a gente tenha no final do mês. Pode ser que a fé cristã acabe. E é tão louco pensar nisso que eu comecei a pensar, falei, cara, mas a igreja já passou por coisa muito pior do que isso. O Império Romano faz com que qualquer comunismo pareça brincadeira de criança. Os caras tinham uma arena para lançar cristãos, para serem comidos por leões, como programação de domingo. A doutrinação não era ideológica apenas, era física. E as palavras de Jesus, que viveu exatamente nessa época contra o Império Romano, não foram muitas. A preocupação de Jesus não era com o imperador. A preocupação de Jesus nunca foi com o sistema político que dominava na época, nunca foi. Nem a de Jesus, nem a dos apóstolos, nem a do apóstolo Paulo. Ninguém falava muito a respeito disso. E eu fiquei imaginando se esse povo, os apóstolos, Paulo, Jesus vivesse hoje, se eles iam fazer tanto post assim e mandar tanta coisa no WhatsApp. Meu WhatsApp essa semana, meu Deus do céu,
Tem uma irmã que ela manda, sei lá, cara, acho que eu tenho que bloquear ela, porque não tem condição mais. É de tanta corrente em vídeo e o mundo vai acabar mesmo. E é dia 30. E aí, se você vai para a Bíblia, parece que o mundo não acaba, o cristianismo não acaba assim tão fácil. Parece que a fé cristã de verdade não sucumbe de maneira tão simples. Eu queria ler com vocês 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo, escrevendo essas palavras, diz assim: é importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. Nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. E é tão interessante o apóstolo Paulo dizer isso, porque quando ele escreve essas palavras, ele está preso em Roma, na segunda prisão dele. Provavelmente ele sabia que ele ia sair daquele lugar diretamente para ser morto, que foi exatamente o que aconteceu, cortaram a cabeça dele. Ele sabia que todo aquele clima que estava composto ali na cidade de Roma, fazia com que os cristãos fossem cada vez mais perseguidos. O imperador estava bufando contra os cristãos. A cidade de Roma tinha acabado de ser incendiada por Nero, aquele louco, e ele colocou a culpa nos cristãos. Então Paulo sabia disso tudo. Mas nesse contexto de absurda adversidade, assim, terrível, o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele não diz que os tempos são difíceis para ser um cristão. Ele diz que virão tempos difíceis. Virão. Aquele ainda não era um tempo muito difícil. Olha que virão tempos difíceis. E que tempos são esses? Porque se virão tempos difíceis, significa que a coisa vai ficar pior do que estava naquele momento ali. E é tão interessante que as palavras que se usam, por exemplo, nesse versículo, a palavra difícil, a palavra que foi traduzida por difícil, é exatamente a mesma palavra que em Marcos capítulo 5 é usada para descrever o comportamento daquele gadareno endemoniado. Lembra em Marcos capítulo 5 que tem um gadareno endemoniado que precisa ser amarrado por correntes porque ele destrói tudo? A palavra que é usada lá em Marcos capítulo 5 para descrever o gadareno é exatamente a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa aqui em 2 Timóteo para descrever os tempos que virão. Tempos incontroláveis, tempos que fazem com que a gente exploda a cabeça. E eu não consigo pensar, meu irmão, que tudo isso é por conta de uma ideologia política. Eu só consigo imaginar que isso tudo acontece porque há um espírito agindo por trás da humanidade, de eras em eras. E ele muda a forma de agir, mas é sempre o mesmo espírito agindo. E esse espírito tem empurrado cada vez mais a mim e a você para viver num ambiente tóxico. É como se a gente vivesse num ambiente, numa sala de fumo. Lembra antigamente que tinha aquelas salas do fumódromo? É como se a gente estivesse naquele lugar, sendo exposto a essa objeção do maligno o tempo inteiro. E quando a gente é exposto demais a esse tipo de coisa, o nosso coração vai ficando carregado disso, vai ficando cheio dessa toxicidade, a ponto de você conversar com as pessoas hoje e elas estarem amedrontadas, elas estarem preocupadas, elas estarem iradas. Eu fui almoçar com dois amigos essa semana e eu não me conformo com isso que está acontecendo. É uma ira, um negócio esquisito. E aí a gente tem os versículos, mas os versículos eles só se aplicam de vez em quando. A gente imagina assim: não há autoridade nenhuma que por Deus não tenha sido constituída. Não é isso que está escrito na Bíblia? Mas por que a gente não consegue descansar nisso então? Por que a gente não consegue descansar numa outra promessa maravilhosa que tem na Bíblia? Quer ver? No mundo tereis aflições. É garantido, é promessa. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e você vai vencer também. E a gente vai ficando carregado com isso, vai ficando cheio e o coração vai se irando e a gente vai vendo essas coisas e vai ficando cada vez mais perturbado. E aí tem um outro texto da Bíblia que diz que seria exatamente assim nos últimos tempos.
E ele está escrito em Lucas capítulo 21, e ele é mais interessante ainda porque eles são palavras de Jesus, esse texto aqui. Foi Jesus quem disse isso, e disse isso no final da vida, nos momentos finais. Eu sempre falo que as palavras de Jesus, ditas nos momentos finais, elas parecem que têm um peso maior. E ele diz o seguinte em Lucas 21, 34: tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. O rodo vai passar um dia. E o que Jesus está dizendo aqui é que a gente tem que tomar cuidado, porque senão o coração vai ficando tão cheio, e você vai fumando tanto sem colocar cigarro na boca, que vai chegar um dia que você não vai mais conseguir discernir as coisas. E é tão interessante que ele está dizendo essas palavras aqui para os discípulos dele. Ele não está dizendo para pessoas de fora, ele está dizendo para os de dentro. E a preocupação dele é que aquele pessoal vivia num ambiente tão tóxico, que podia ser que eles ficassem tão carregados das coisas, que não mais conseguissem discernir o amor de Deus e perdessem a esperança. Você consegue imaginar que o apóstolo Pedro estava envolvido com libertinagens? Acho que não. Mas as ansiedades da vida vão tomando conta do coração do cara, vão fazendo com que ele comece a ficar preocupado, a tal ponto que o dia chegue e ele já não consiga mais estar de pé. E eu acho que é isso aqui que está acontecendo com a gente hoje. O coração está ficando carregado e a gente está ficando com medo e preocupado acerca de coisas que nós não deveríamos estar. Eu tenho uma convicção: não importa o que aconteça, a igreja não vai acabar. Não importa o que aconteça, a fé em Jesus Cristo não vai acabar. Essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é outra. A minha preocupação é, a depender do que aconteça, a minha fé permanecerá? A minha fé. A depender do que aconteça, a igreja, do jeito que eu entendo, vai continuar? Vamos aqui para um cenário bem ruim. Vamos imaginar que não pudesse mais ter um culto aqui. Será que eu teria coragem de fazer um culto escondido? Ou mais ainda, será que na minha casa teria culto? Porque a gente coloca as coisas num patamar sempre exacerbado, e fala assim: mas pode ser que a gente não consiga mais fazer culto. Mas e hoje, a gente vai para o culto? Ou será que nós estamos esperando proibir o culto para dizer assim: agora não dá para ir em culto mais, agora é proibido? Você consegue entender? E eu listei algumas coisas aqui que eu preciso falar rapidamente, do porquê que eu acredito que o cristianismo não está sob risco. O que está sob risco é a minha capacidade de viver a vida em Jesus. A primeira é porque o tempo que a gente vive é um tempo de engano. A gente vive num tempo de engano, e o diabo, ele é muito esperto. Ele é muito esperto. Ele não faz as coisas assim como fazia antes. Ele muda a estratégia, mas a estratégia dele é sempre nos enganar. E ele tem tempo, ele espera o momento e o alinhamento das coisas. E o que a gente vive hoje é um tempo de engano, porque a gente acha que está fazendo um monte de coisa, e que a gente está tendo uma vida abundante em Deus, mas ela é sempre baseada nas nossas obras, nas coisas que a gente está fazendo, na forma como a gente percebe. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, a respeito de uma igreja que se parece muito hoje com a igreja do nosso país. A primeira advertência que Jesus vai fazer a uma igreja é exatamente essa que ele faz à igreja de Éfeso. Ele diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouros. Olha o que ele diz: eu conheço as suas obras,
o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, ou que não pode tolerar os maus, e que puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolo e não o são, e tu achastes mentirosos. É uma igreja que trabalha, que batalha pela verdade, que quer manter os princípios. Mas aí ele diz assim: eu sei que sofreste e que tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. A igreja que defende. Mas ele se vira e diz: eu tenho porém contra ti, que deixou o teu primeiro amor. Você deixou o teu primeiro amor, você faz um monte de coisa. Eu acho que essa seria uma das respostas do WhatsApp hoje de Jesus. Cara, eu não mandei você ficar me defendendo. Eu nunca mandei você fazer isso. O que eu espero é que você me ame. Mas eu não preciso de defensores. Eu não preciso de gente que faça propaganda. Eu não preciso, e se eu quisesse eu teria descido da cruz, se eu quisesse eu teria. Eu não preciso disso. O que eu espero de você é que você me ame. As leis sejam favoráveis ou não. Será que eu tenho capacidade disso? E esse é um tempo de engano, porque a gente faz uma fumaça tremenda, faz um reboliço, como diz. É profecia. Esse dia, parênteses de novo assim, você estava ouvindo uma que ela recebeu lá de uma mulher profetizando, que falei, meu Deus do céu, que profecia é essa? A mulher viu um baú de pirata e ele estava trancado e Deus revelava e não sei o que mais e tal, e existe. Mas eu falei, cara, Deus tem o mundo inteiro, inclusive tem guerra, tem coisa, será que é tudo nós? É tudo nós. Olha o tempo que já passou, genocídio e coisa, e baú de pirata trancado, e Deus falando, e eleição que vai destrancar baú de pirata, e não tem uma base. Mas é um engano, a gente acha que a gente está arrasando, cara. E Jesus olha para aquele povo que batalhava pelo nome dele e fala assim, cara, vocês não toleram os maus, vocês expulsaram, vocês fizeram, mas não tem mais amor. Uma outra coisa que é difícil para nós, independente do resultado, é que nós vivemos um tempo de superficialidades. E eu falo de mim, a gente é superficial. Eu cumprimento as pessoas ali com raras exceções, e tá tudo bem, tá, e é aquela coisa. A nossa vida com Deus é uma vida superficial, na maioria dos casos. A gente vive de cultos semanais. A gente tem pouco propósito de oração. A gente tem pouca leitura da palavra. A gente tem trabalho, a gente tem engajamento, a gente tem fumaça. Mas tem pouca vida. A gente não se envolve na obra de Deus, que Deus está fazendo no mundo. A gente tem dificuldade de desenvolver amizades espirituais. A gente vive num tempo de tanta superficialidade que a gente tem poucos amigos espirituais. A gente tem muitos amigos, mas poucos espirituais. A gente tem amigo para fazer tudo, mas a gente tem poucos amigos com os quais a gente consegue ter conversas profundas a respeito da nossa fé, a respeito das nossas dificuldades, a respeito dos nossos pecados. A gente participa de grupos de WhatsApp, correntes, figurinhas. Mas qual foi a última vez que você mandou um áudio para alguém pedindo conselhos? Qual foi a última vez que você pediu oração para alguém? Qual foi a última vez que você orou por alguém? Qual foi a última vez que você se aprofundou na situação de uma pessoa?
não há um espírito na nação, uma lei que consiga fazer com que a gente tenha amizades espirituais, relacionamentos espirituais, partir do pão. Se a gente for esperar isso, é só fumaça. É um tempo difícil porque é um tempo de superficialidades. É um tempo difícil para a igreja. É um tempo muito difícil para a igreja. Porque a gente vive num tempo em que Jesus não é mais suficiente para a igreja. A gente precisa de um plus. E eu confesso para você que isso aqui é difícil mesmo. A gente precisa encontrar força só em Deus, porque eu voltei a pregar há pouco tempo, mas eu volta e meia sou assaltado por um sentimento assim, tipo, cara, mais uma pregação. E volta e meia, quando eu estou pensando e preparando as coisas para pregar, eu penso assim, cara, mas não tem mais nada a respeito do que ser dito, já foi dito tudo. E aí, esses dias a gente estava na mesa de casa, e eu falo assim, puxa, eu preciso preparar uma palavra. Eu estava falando, Maria, por que você não prega sobre tal coisa? Eu falei, já preguei. E sobre tal coisa? Eu falei, já. E sobre outra coisa? Já também. E sobre essa aqui? Eu falei, essa aqui é difícil de falar, Maria, não tem como. Porque ela falou, prega sobre o Apocalipse. Então, eu falei, o Apocalipse eu nunca preguei. Eu também não quero. Esse aqui não quero. Outro. E a gente vai vivendo esse tempo, é um tempo difícil para a igreja, porque parece que nada mais é suficiente. Parece que a gente sempre está esperando uma novidade, sabe aquela coisa assim, é um negócio que não satisfaz, a gente não aproveita. Jesus não é mais suficiente. Vir aqui falar que Deus salva e que Jesus transforma a vida não é mais suficiente. A gente precisa de um método, a gente precisa de um coach para nos dizer quais são os próximos passos. A gente precisa de uma programação. A gente precisa nos envolver e criar os ministérios para que... A gente precisa de mais. É um tempo difícil porque Jesus não é mais suficiente para nós. É um tempo muito difícil para a igreja. É um tempo difícil para a igreja também, porque eu sou crente novo, bem novo. Eu sou crente desde 2004 só. Mas lá no começo não era pop ser crente. A gente ficava meio até com vergonha de dizer que era crente. Você não saía falando, não, eu sou crente e tal, né? Não era assim. As pessoas ficavam mais retraídas. Hoje está na moda ser crente, todo mundo é crente. Todo mundo é crente. Nesses dias a gente estava vendo um vídeo de um cantor famoso, que é crente também, agora, segundo ele. Ele se batizou já 3 vezes, e aí mandaram para si, se ela estava me mostrando, uma pessoa lá que começou a falar assim, puxa cara, mas será que é? E a gente vive nisso assim, é difícil dizer, não é? Parece que não tem mais uma divisão. Saudade do tempo que a gente olhava um crente na rua e dava para dizer assim, eis aí um crente. É um tempo difícil para a igreja, porque daí a gente não sabe mais o que é a igreja. E aí tem culto de tudo quanto é jeito, tem coisa de tudo quanto é jeito, e você fala assim, essa aqui é a igreja. Não, aqui não é a igreja. Aquela lá não, aquela não é por causa da cor das paredes. Não, aquela outra não. A gente não sabe mais o que é a igreja. E aí de novo, estava vendo alguns esboços dessa semana, e teve uma mensagem aqui, que era da geração Biotônico, que foi o que gravou ali na placa da igreja, ou igreja simples. A igreja, na concepção de Jesus Cristo e dos apóstolos, é o partir do pão, as orações e a comunhão. Eis aí uma igreja. Mas não, hoje a igreja tem que ser engajada em projetos. A igreja tem bancada. A igreja defende propostas, e é bom por um lado, mas a gente fez disso a nossa bandeira. E aí na semana que a gente está, por exemplo, se o irmão não defende a bandeira, nem irmão ele não é. Não importa mais se a gente tem mesa, se a gente tem comunhão,
se a gente tem partir do pão, se a gente tem orações, nada disso vale. Agora o que conta para ser igreja é aqui, ó. Está vendo como é um tempo difícil para a igreja? Tem um texto de Isaías 26, que diz, eu acho, que um pouco do que está acontecendo conosco, como comunidade cristã no país. O texto diz o seguinte: nós engravidamos e nos contorcemos de dor. É uma grávida. Engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos a luz ao vento. Nós não trouxemos salvação para a terra. Será que se a igreja de Jesus fosse tão forte como ela pode ser, e tão numerosa como as pesquisas dizem que são, será que a gente teria propostas do jeito que a gente tem no país hoje? Será que a gente teria tanto medo de que algumas pautas fossem adiante no Congresso Nacional? Se nós de fato fôssemos a imensa maioria da população, as clínicas de aborto não existiriam. As drogas, mesmo que fossem legalizadas, não teriam demanda. As pautas que tanto nos assustam não fariam sentido se nós de fato fôssemos 80% de cristãos. O que aconteceu com a gente é que a gente engravidou e surgiu um movimento, e eu respeito demais esse movimento, porque esse movimento foi feito de joelhos por pessoas sérias, e elas oraram num tempo em que não era bonito ser crente, e elas pregaram o Evangelho, e o Evangelho cresceu, porque é isso que acontece quando ele é pregado. Só que essa igreja engravidou e deu à luz ao vento. E é por isso que é um tempo muito difícil para a igreja. Pode ser que as coisas de fato mudem e se apertem, e a gente vai voltar a nos contorcer e engravidar de novo. E quem sabe seja o tempo de Deus para nós, para que a gente dê à luz algo bonito. Porque aqueles irmãos lá de trás, que eram oprimidos pelo império, quando eles engravidaram, o que surgiu daquele movimento ali foi um espalhamento de cristãos verdadeiros pelo mundo. Esses cristãos construíram hospitais, construíram escolas. Esses cristãos alimentaram pobres. E hoje a nossa massa faz com que seja um tempo difícil para a igreja, porque a gente engravidou do vento. E para terminar, é um tempo difícil para a nossa fé, porque o que mais a gente vê é gente esgotada. É aquele pessoal que perdeu o brilho no olho, que faz as coisas talvez já por conveniência, que faz as coisas porque sempre foi feito assim, que já não consegue mais amar Jesus por Jesus, que não consegue mais frequentar a igreja porque esse é o lugar dos irmãos, não consegue mais frequentar a igreja porque perdeu o senso da comunhão e da comunidade, perdeu a importância da oração, perdeu a importância do partir do pão, perdeu. A gente até simpatiza com Jesus, mas a gente queria uma pauta mais agressiva. Pode ser que a gente esteja infeliz com a vida cristã por não ter entendido ela. E o alerta de Jesus permanece. E eu queria que você fizesse um exercício essa semana. No meio de toda a fumaça, faça perguntas para você mesmo, procurando por respostas que sejam de Jesus. O que Jesus faria nesse contexto?
Será que Jesus atacaria os outros irmãos que não pensam como ele? Olha que louco é isso, gente. No grupo de Jesus tinha Pedro, que era o extrema direita. É o cara que arranca a espada para cortar a orelha dos outros. Pedro. Na mesma mesa, ao lado de Pedro, tinha Mateus, que é um cobrador corrupto de impostos. Se você assistiu The Chosen, que é bem legal, você vai ver que o Pedro, ele se ira, pelo menos ali, né, naquela romantização, ele se ira com Mateus toda vez, pelo fato de Mateus estar na mesa. Porque olha, vou te falar um negócio, cara, o Mateus na mesa é a desgraça. É só porque Jesus tem boa vontade. Mas eu inclusive, se eu pudesse fazer um pedido, eu gostaria de pedir para Jesus que me colocasse a minha casa bem longe da de Mateus, porque eu não quero me misturar com essa gente aqui. E Jesus está aqui de boa, conversando com Mateus e conversando com Pedro. E aí eu abro o meu, qualquer que seja, e eu vejo o irmão xingando o outro irmão, porque ele votou xingando, literalmente. Então eu queria que essa semana você fizesse exercícios, porque o alerta de Jesus, ele permanece, ele continua dizendo: tenham cuidado para os seus corações não ficarem sobrecarregados, porque pode ser que aquele dia venha e passe sobre você e você nem perceba. Então o primeiro exercício que você tem que fazer é o exercício do discernimento. Isso aqui que está acontecendo comigo agora aqui, eu estou pensando desse jeito aqui, esse post que eu estou fazendo aqui encontra eco em Jesus Cristo, aquele que morreu por todos, ou encontra eco no Pai que faz nascer o sol e cair a chuva sobre bons e maus? Será que encontra eco em Deus isso aqui? Você tem que discernir, porque a estratégia do diabo é te enganar, é fazer você ficar movimentando com um monte de coisa que não faz sentido nenhum, é manter você ocupado, manter a tua mente ocupada com coisas que não importam, superficialidades. Então peça a Deus discernimento, discirna as coisas que você está postando, que você está pensando, que você está... discirna. E a Bíblia diz que aquele que pede encontra o discernimento de Deus, é um dom que Deus dá. A segunda coisa que você tem que fazer é cuidar do teu coração, porque a fumaça está aí. Eu inclusive daqui a pouco eu vou silenciar, eu vou bloquear aqui a irmã, porque é muita fumaça, é muita ira, é muita mentira, é muito disque, muito... Então você tem que cuidar do coração. Com aqueles dois amigos que eu fui almoçar, o que eu tenho para falar é assim, ó, da experiência que eu vi deles. Tome cuidado com o que você está pensando, com o que você está sentindo. Quando você começar a ficar irado, você para e pensa assim, fala, mas por que eu estou sentindo isso aqui? Quando você começar a se sentir amedrontado, você vai para a palavra, e a palavra diz assim, que não importa o que aconteça, que Ele estaria conosco todo o tempo, que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Jesus, que dirá as portas de uma ideologia, que dirá as portas de uma ameaça que a gente não sabe se de fato vai se concretizar. As portas do inferno inteira não podem se sobrepor à igreja. Por que a gente tem medo de que a igreja deixe de existir? Então quando a gente estiver sentindo medo, a gente tem que olhar e falar, cara, por que eu estou sentindo isso? A ira. Por que eu estou com raiva do meu irmão? Por que eu estou pensando coisas ruins a respeito dele? Por que eu estou querendo dividir em pedaços? Por que eu não consigo conviver com Pedro na mesa? Por que eu não consigo conviver com Mateus?
Por que eu não consigo conviver com o João, que no meio de tudo é isentão e não quer falar nada? Ele fica ali deitado no peito de Jesus, como se tudo estivesse bem. Cuida do teu coração. E por último, a solução para todos os problemas que se apresentam é o desenvolvimento das disciplinas espirituais. E isso aqui é muito difícil. Quando tudo parecer perdido, o que a gente faz? A gente ora. Quando a gente sente medo, o que a gente faz? A gente ora. Quando a gente quer que Deus fale com a gente, o que a gente faz? A gente faz um jejum. Quando a gente precisa encontrar refrigério, o que a gente faz? A gente vai para a mesa da comunhão. A gente não vai para a rede social. Na época de Jesus não havia rede social, mas eu tenho certeza que ele nunca falaria para a gente. Faça um post e veja as reações. Rede social é só fumaça. Graça de Jesus a gente encontra nas disciplinas espirituais. Oração, leitura da palavra, jejum. E isso é tão doido que isso não precisa de lei. A lei hoje permite. E eu fiquei pensando, qual foi a última vez que você sentou para ler a palavra, meditar nela? Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia? Não como caixinha de promessa, assim, aquela folhada, e Deus fala comigo alguma coisa, pá, Números, capítulo 13, não fala nada. Não, mas lê. Eu vou pegar para ler esse livro da Bíblia hoje. Deus, eu vou ler esse livro todo. E eu queria sorver daquilo que o Senhor tem para falar comigo. E ao terminar isso aqui, eu vou fazer uma oração, Deus. Qual foi a última vez que você na tua casa colocou uma música, levantou as mãos em oração, em louvor a Deus, pedindo refrigério através daquela oração cantada? Qual foi a última vez que você ligou para alguém pedindo: meu, ora por mim, ora por mim porque o meu coração está aflito? Não, a gente despeja em lugares errados, e a fumaça vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. E o alerta de Jesus continua: toma cuidado, viu? Porque pode ser que o teu coração fique tão carregado, tão carregado, tão carregado, ao ponto de vir aquele dia e passar sem que você perceba. E você vai estar segurando uma bandeira e militando, e eu vou passar e você não vai nem ver. Porque uma coisa é certa, ele diz: aquele dia virá, e virá sobre todos. Virá sobre todos. E o que nós devemos fazer nas palavras de Jesus? Orem a Deus. Orem a Deus, para que vocês estejam de pé quando o dia chegar, porque ele vai chegar. Ele vai chegar. O que eu queria convidar você a ficar de pé e orar hoje é pedindo para que o Espírito de Jesus, manso, humilde, mas poderoso para quebrar qualquer algema, qualquer pensamento cativo, qualquer ansiedade, qualquer medo, para que ele passe sobre a tua casa. E que não importa o que aconteça, que a tua casa seja sempre um refrigério do Espírito de Deus lá. Sabe que eu sempre tenho uma visão, sei lá, um sonho. Eu sonho isso repetidas vezes, mas com cenários diferentes. Volta e meia eu sonho que a rua da minha casa está desmoronando. Eu sempre falo isso para Cis. E me dá um ruim sonhar isso, porque é fogo, tem sempre uma confusão. E as coisas caem, e tem uma coisa preta na volta. É a visão que eu tenho, assim.
Só que lá em casa sempre está eu, a Cici e as meninas olhando aquilo pela janela. E dentro da nossa casa a gente não está desesperado. As coisas não estão caindo. A gente não está vivendo aquele desespero que ali fora está sendo vivido. O chão não se abre ali. As coisas param no portão. E eu não estou dizendo que a gente é isento das coisas, mas o que Jesus não quer é que a gente viva sem esperança. Pode ser que as coisas fiquem muito difíceis, e a Bíblia garante que elas vão ficar. Vão ficar para a fé, vão ficar para a igreja, vão ficar para a nossa sociedade, elas vão ficar cada vez mais difíceis. O que Jesus está dizendo é: eu estou no controle de todas as coisas. A tua função não é empunhar bandeiras. A tua função é orar para continuar de pé. Porque um dia o rodo vai passar, e eu não volto para buscar os empunhadores de bandeira. Eu vou voltar para buscar aqueles que ficaram de pé. Ficaram de pé pela oração em Jesus Cristo, pela fé nele. Pai, obrigado, Senhor. Poderoso do que tudo. E a tua palavra, Deus, diz que não há portas do inferno que possam prevalecer diante da tua igreja, diante do teu povo. O risco, Senhor Deus, que se apresenta a nós não é ideológico. O risco que se apresenta a nós é que a nossa fé perca o sentido, que a gente abandone, Deus, o primeiro amor, que a gente se esqueça que o Senhor não precisa de defensores, Pai. O Senhor precisa de testemunhas, de vidas transformadas, de pessoas que creem com o coração, que oram, Senhor Deus, pedindo misericórdia para que fiquem de pé. Por isso hoje, Deus, nós como comunidade, nós oramos ao Senhor, Pai, entregando tudo nas Tuas mãos, entregando a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, o nosso trabalho, o sustento, Deus, que é provido através dele, e dizendo que a gente é apenas um mordomo disso tudo, e que no final das contas, Deus, prevalece a Tua vontade, prevalece a Tua bondade, que a nossa esperança, Deus, não está em sistemas, a nossa esperança não está em decisões coletivas, a nossa esperança vive, ela chama Jesus, morreu e ressuscitou, que não há inferno, não há altura, não há profundidade, não há largura, não há perigo, não há espada, não há pensamento, Deus, que possa nos afastar do Teu amor, que independente, Deus, dos resultados, a nossa oração prevalecerá, Deus. Nos mantém de pé. Nos mantém de pé, Deus, porque aquele dia há de chegar. O Senhor disse, Deus, e nós cremos que o Senhor fará. O Senhor voltará. E que o nosso coração não esteja carregado a ponto de a gente perder a Tua volta. Perder a Tua volta, Deus. Que a gente não esqueça que aquele dia há de chegar, e nos mantém de pé, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém.